Pessoal, vamos falar um pouquinho agora sobre os módulos do curso. Né? Eu estou aqui com a apostila aqui, né, com o livro do professor Fernando Tadeu e do professor Pedro Caldas. Né? Como eu já comentei com vocês, é um bom material. Né? Eu acho que ele estaria mais adequado, talvez, para um segundo grau do que para um curso de nível superior, mas ele não é um material incorreto, ele não é um material que apresenta assim dificuldade de leitura, pelo contrário, ele é muito simples, muito explicativo, muito direto. Né? A primeira unidade fala aqui sobre os fundamentos políticos da formação econômica do Brasil. Né? Então ele pega ali o período de 30, né, basicamente, de 30 até 64, depois o período militar até 85 e agora o período mais recente. Tá? Ele para no governo Lula. No material complementar, a gente colocou algumas coisas um pouco mais atuais aí desses últimos 10 anos para vocês. Tá? Lembrando que as avaliações, né, tendem, né, uma orientação que a gente recebe do CEDERJ é que limite as avaliações a essa apostila. Tá? Sei também que vocês às vezes ficam procurando provas anteriores para ver o que a gente fez, o que não fez, né? Eu e a Sheila, a gente desenvolveu um banco aí com cerca de umas 300 questões e essas que a gente seleciona, né, para colocar a cada semestre para vocês, tá? A P1, a P2, a P3, né, e tem a especial também, a APE, né, para quem fica do semestre anterior devendo, tá? Então, assim, a vantagem desse material é que ele é muito linear, principalmente a unidade 1 e 2. Então, ele vem cronologicamente contando história. Tá? Claro que em alguns momentos, o período do golpe militar, a morte do Getúlio Vargas, né? O período ali de hiperinflação dos anos 80 e a estabilização, são períodos que são difíceis de compreender, né, somente com a leitura. Né? Quer dizer, eu vivi o período da estabilização. É, é um pouco complicado vocês entenderem a lógica da URV, que era uma moeda temporária que substituiu a outra moeda. Né? Hoje a gente tem uma cultura inflacionária, né, muito menor, muito mais controlada, então é difícil entender, né, uma inflação de 90% ao mês, como a gente teve nos anos 80. Né? E aí por isso que a gente também coloca, né, aqueles vídeos das entrevistas e tenta trazer mais material para vocês. Tá? Então, a primeira unidade ela é muito simples, ela conta essa lógica, né, sobre, eles chamam de fundamentos políticos, eu acho que é um pouco pesado. A unidade 2 ela conta a mesma história, mas com outro foco, que é o foco da industrialização. Né? Ela olha assim, o que aconteceu nesses ciclos de 1930 para cá, né, nesse período, em termos de industrialização. Você tem um processo de implantação inicial da industrialização, você tem um processo de aceleração relacionado à substituição de importações que eram feitas. O Brasil chega ali nos anos 80 com um parque industrial bastante complexo, né, bastante razoavelmente sofisticado, etc. Né, e o que vem acontecendo mais recentemente. Tá? Então é uma unidade também bastante interessante. Se você leu a primeira, né, você vai ter facilidade de acompanhar a segunda. Né, e eu achei interessante também essa lógica dos autores, porque aí você começa a construir, né, lógicas, vamos dizer assim, políticas, né, com lógicas mais econômicas. Tá? A terceira e a quarta unidade, elas já tratam temas específicos, e aí aqui é uma das dificuldades do curso. Porque eu estou falando para vocês que é um curso de história, mas é um curso de história que precisa, né, de macroeconomia, de economia financeira, de economia internacional, né, que são disciplinas que eu sei, né, que vocês alguns desses conteúdos não fazem parte do curso e alguns desses conteúdos vocês ainda vão ter. Tá? Então a unidade 3 ela trata de três aspectos: desigualdade, inflação e desemprego. Né? Aspectos que aparentemente seriam distintos, né, que não deveriam ser tratados no mesmo tópico, mas que eu gosto da abordagem feita pelos autores, acho que está correta, né, de colocar que a economia brasileira, por ser uma economia de desenvolvimento tardio, né, a nossa industrialização ser tardia, ela tem uma série de dificuldades. Né? Uma economia muito concentrada, uma economia que ela emula em alguns aspectos, né, características do período agrário anterior, da concentração de capital, de renda, etc. Né?
esses desequilíbrios na relação externa que acabam gerando também problemas aí de inflação, etc. Tá? O que eu acho que falta aqui talvez seja uma contextualização do cenário internacional um pouco, né, melhor para que a gente entenda algumas dinâmicas, né, do capitalismo brasileiro. Tá? Mas isso também não é algo que invalide essa discussão. Tá? Essa discussão, na verdade, ela é feita, né, mesmo que parcialmente, na unidade 4. Né? Só que ela é feita não de um ponto de vista global, mas sim de um ponto de vista interno, né? Quer dizer, de discutir a inserção da economia brasileira, né, no mundo afora. Tá? E aí a gente discute questões de dívida externa, né, do déficit ou dívida interna, né, a estratégia brasileira ou a falta de estratégia brasileira para se inserir no mercado internacional. Tá? Essa unidade 4, inclusive, ela continua muito atual. Né? As discussões que a gente tem hoje no país em termos de estratégias de desenvolvimento, né, está muito relacionada a isso. Né?